Saúde e cumprimento, amada Igreja de toda a terra, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é seu irmão em Cristo, pastor missionário José Roberto. Irmão, hoje são 24 de janeiro, 24 de fevereiro de 2026. Estou esperando, são exatamente 23 horas e 37 minutos. Aqui estou, irmão, aguardando estar da 0 hora. 0 hora iniciarei o santo jejum a Deus e orarei às partir das 0 hora, aguardando a vigília das 0 hora para entrar em oração. Enquanto isso eu vou gravar. Deus me tocou para gravar o vídeo onde o anjo apareceu para mim e minha esposa, nos chamando de estrangeira e estrangeiro, nos dando a mensagem de fala estrangeiro, fala estrangeira. Por que estrangeiro e estrangeira? Porque Deus considera nós cristãos, a Igreja do Senhor Jesus, aqui na terra são estrangeiros, não pertencemos aqui. E ele diz para andar em temor durante o tempo da nossa peregrinação. Enquanto isso, nós estrangeiros foi dado a ordem de pregar o verdadeiro evangelho. E hoje estarei falando acerca do divórcio. Deus não permite a mulher e o homem se divorciar e casar com outro. Casamento do cristão é um só. E vou provar que essas igrejas modernas estão contrariando as verdades do Senhor e não tem parte com o reino de Deus. Onde, irmão, a Bíblia diz que verdadeira igreja do Senhor prega a verdade. Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 19, versículo 7 diante. Diz assim, ó. Disseram eles então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo que, porém, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, e casa com outro, comete adultério. E que casa com a repudiada também comete adultério. Então, irmão, essa é a polêmica aqui. A igreja moderna fala que dá direito o irmão, o casamento cristão se desfazer, porque o Senhor Jesus fala aqui que pode repudiar a mulher por causa da prostituição. De certo é verdade, ele fala aqui que pode a mulher ser repudiada por causa da prostituição. Mas ele diz aqui, se casar quem casa com a repudiada comete adultério, e casar com e o que casar com a repudiada também comete adultério. O que ele quer dizer aqui? Ele falou: eu vos digo, porém, qualquer que repudiar a não ser por causa de prostituição. Mas ele não fala para a mulher casar ou o marido casar com outra pessoa. Ele não fala isso aqui. Ele fala, já falou desde que no princípio não foi assim. Deus não permitiu. Quem deu carta de divórcio foi Moisés, mas ele não mandou. E Moisés, pela dureza do vosso coração, não se esqueça que Moisés pecou e não entrou na terra prometida. Então, Moisés teve lá suas passagens e ele, por causa da pressão do povo, errou com Deus. Foi o que o Senhor Jesus quis dizer aqui. Que na verdade a Bíblia relata que o casamento do cristão é a vontade de Deus, que seja vitalício. O que é vitalício? Um só, para a vida toda. E eu vou provar isso aqui dentro da Santa Escritura, que o Senhor Jesus não mandou essa que o marido repudiou, não mandou o marido casar com outra.
Igreja moderna omite essa verdade. Aqui ele não libera ninguém casar com outra. Tá claro? Então vamos provar, irmão? Abra sua Bíblia, vai lá em 1 Coríntios 7, 10 e 11. Preste atenção para depois você não blasfemar contra o Espírito Santo que está na minha vida, irmão. Diz assim, ó. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se case, se reconcilie com o marido, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe sua mulher. Tá entendendo? Aqui no versículo 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, ele fala: todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor. No versículo 11, se porém a mulher se apartar, no versículo 10, que a mulher não se aparte do marido. Aí no versículo 11 fala: se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie. Tem duas opções. Se você não dá para viver com o seu cônjuge, separe e fique sem casar. Ou que se reconcilie. Tem duas opções. Muitos casais que conhecem a Deus preferem a reconciliação, que sabe que não pode casar com outro. Casais cristãos mesmo, que sabe dessa verdade, sabe que não pode casar com outro quando o seu cônjuge viver. Entendeu, irmão? Tá aqui uma das verdades. Ah, pastor, ainda não me conformei. Romanos 7. Romanos capítulo 7. Diz assim, ó. Exortando mortos à lei, e sirvamos a Deus em novidade de espírito. Não sabes vós, irmão, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está-lhes ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que vivendo o marido será chamada de adúltera se for de outro marido. Mas morto o marido está livre está da lei, e assim não será adulta se for de outro marido. Não será adúltera se for do marido, se o marido morrer. Ou seja, o casamento do crente, mais uma vez, Romanos 7 fala, tem que ser vitalício, é um só. Enquanto sua mulher estiver viva, você não pode arrumar outra. Enquanto seu marido estiver vivo, você não pode arrumar outro. Se morrer o marido, ficar livre da lei, você pode casar com quem você quiser. E contanto que seja no Senhor. Vou provar isso aqui daqui a pouco. Contanto que seja no Senhor. Então, mais uma prova aqui. Romanos capítulo 7. Vamos mais, gente. Mais para frente. Vou encerrar com essa palavra aqui, ó. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 7, 39 em diante. A mulher está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive. Mas se falecer seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Olha a exigência. Contanto que seja no Senhor. E a exigência, contanto que seja crente ainda. No Senhor, que significa que seja crente. Aí diz no versículo 10, no versículo 40, diz, continua. 1 Coríntios 7, 40. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também cuido que tenha o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo encerra essa palavra dizendo: será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. E também cuido que tenha o Espírito de Deus. O parecer dele é que ele preferiu ficar solteiro. Não porque os solteiros têm mais tempo, vivem mais para Deus. Então, entendeu aí, irmão? Essa história que Deus permite segundo casamento é mentira. O casamento verdadeiro é um só. O casamento de crente é um só, é vitalício. Em todos na paz do Senhor Jesus.